Olá, turma! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre mito. Lembrando que o gênero textual que a gente estudou anteriormente foram as lendas. E eu expliquei para vocês que lenda é totalmente diferente de mito, por mais que a gente confunda muito isso, né? Então, os mitos, hoje a gente vai falar sobre o mito, o seu conceito dicionarizado e as suas principais características, e quero falar para vocês um exemplo de mito, né? Então, gente, no conceito dicionarizado, né, resume basicamente o que é um mito, que é uma narrativa de teor fantástico e simbólico. Então, não são histórias que a gente possa dizer que realmente ocorreram, né? Normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Às vezes a gente pega, geralmente nos mitos, a gente vê uma série de deuses que a gente não tem como provar que de fato existiram, mas que a gente utiliza para justificar algumas forças da natureza, algumas características dos seres humanos, que vêm de alguma coisa. A gente precisa, a gente tem essa necessidade de explicar, até o que é mito. Tem um errinho aí, mas o que é mito, né? O que eu quero questionar para vocês. Então, essas forças sobrenaturais, esses fenômenos, é o que o mito busca justificar. Algo que alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovado. A gente não tem como comprovar que aquilo ali ocorreu ou que aquilo ali também é falso, né? Mas por mito a gente associa ao fantástico e ao simbólico, para simbolizar as forças da natureza, né? Além dos personagens humanos, há seres sobrenaturais como deuses e semideuses. A gente pega essas ninfas, esses deuses, principalmente da Grécia, né? E aí a gente associa ao mito. Geralmente veio de lá, né? De onde veio as suas origens, são dessas questões que eles tentavam explicar. Essas narrativas ocorrem no passado, então é uma coisa anterior ao surgimento da humanidade. São coisas que a gente tem de muito tempo distante, dos antepassados, que foram sendo faladas, né, oralmente, transmitidas oralmente. O espaço também, gente, onde se passa essa história, o local, ele costuma ser um ambiente sagrado e também sobrenatural. Geralmente são fontes, né, fontes mágicas, rios, lagos, florestas encantadas ou vamos dizer assim, precipícios, morros. São inúmeros locais que também são considerados locais sagrados, locais de oferendas, locais sobrenaturais, onde lá ocorrem coisas que eles tentam explicar, mas que a gente não sabe ao certo. Por que é considerado sobrenatural, o que acontece de extraordinário lá, né? O público-alvo são todas as pessoas, né? São histórias que perduram. Vocês vão ver que elas são contadas por crianças, por jovens, por adultos que se transformaram bastante em filmes. E filmes muito bem, vamos dizer assim, com uma receptividade muito grande, porque são coisas irreais e a gente sempre gosta muito da ficção, da fantasia, né? E busca explicar simbolicamente a origem de acontecimentos ou fenômenos que não eram compreendidos. A gente pode dizer que esse é o objetivo, explicar simbolicamente, né, de uma forma simbólica, esses acontecimentos, essas coisas que aconteciam, fenômenos que a gente não conseguia entender, ou melhor, que eles, os antepassados, anterior à humanidade, essas pessoas, né, elas acreditavam em algumas coisas que aconteciam que eles queriam explicar e não entendiam. Eu trouxe para vocês um mito que é um clássico, eu gosto muito desse mito, que é o mito de Narciso, que vez ou outra vocês já devem ter escutado, sobre aquele cara, aquele homem, que se apaixona por ele mesmo. Então, gente, aqui já é o cúmulo do amor próprio, não vamos dizer que é um amor próprio, já é uma história. É uma mitologia grega, o mito de Narciso. Narciso era filho do deus do rio Céfiro e da ninfa Liríope, e representa um forte símbolo da vaidade. É realmente uma questão de vaidade mesmo. Isso a gente pode dizer que explica características humanas, coisas humanas que a gente sabe que acontecem sim, né? E isso, segundo a lenda,
Narciso nasceu da região grega, da Boécia. Isso não é bem uma lenda, né? É um mito. Ele era muito belo e quando nasceu um dos oráculos, chamados Tiresias, diz que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar sua beleza, ou melhor, ver seu rosto, uma vez que isso amaldiçoaria sua vida. Além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, homens e mulheres, Narciso era arrogante e orgulhoso. Olhem só todas essas características, vaidade, né, que a gente sabe que ele era muito bonito, ele jamais poderia ver seu rosto. Então ele era arrogante também e muito orgulhoso. E ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado por sua própria imagem, ao vê-la refletida num lago. A bela ninfa Eco esteve perdidamente apaixonada por Narciso, no entanto seu amor nunca foi correspondido, posto que Narciso ficou atraído por sua própria imagem. Então é a história clássica, é um mito, não é uma lenda, viu? É um mito. A gente tenta explicar essa questão de características humanas mesmo. São seres mitológicos, Narciso é um ser mitológico e é uma história muito legal, muito conhecida. Não vamos associar com lendas, né? Porque as lendas elas têm esse teor diferenciado. Elas têm uma origem, assim, vamos dizer, uma origem indígena, tem a sua origem africana. Então, aqui é basicamente um mito, uma coisa que nasceu, é um mito grego, fala sobre, a gente pode associar coisas humanas, características humanas. Também, aqui como ele diz que ele quer explicar fenômenos que não eram compreendidos, né? Personagens sobrenaturais, como deuses, semideuses, e tem o seu caráter simbólico. Aqui no livro de vocês, ele vai trazer algumas coisas relacionadas aos mitos, algumas histórias mitológicas, como a deusa Atena, quem nunca ouviu falar, Bastet, Odin, são inúmeros deuses deuses com D minúsculo, né? Que eles eram associados a fenômenos da natureza, coisas que aconteciam. Esse mito aqui ele já é muito relacionado ao ser humano. É uma coisa sobrenatural, sim, da pessoa. Depois que ele ficou atraído pela própria imagem, ele entrou na água, ele foi atrás daquela pessoa que ele viu, que no caso era ele mesmo, e o fim dele não foi muito bom, né? Ele se transformou numa flor de Narciso. Dizem que por conta dessa ninfa, que era a Eco, que estava apaixonada por ele. Então, vale a pena vocês se adentrarem dentro do universo dos mitos, conhecer os diferentes mitos, né? E, gente, essa foi a nossa aula. Até a nossa próxima aula.